Olá, amados, a paz de Cristo a todos. Que possamos ser edificados na paz e na graça do nosso Senhor, que a paz de Deus esteja com todos nós, hoje e sempre. Queridos, hoje eu tenho uma mensagem muito importante para os ministros de Deus. Eu quero falar hoje sobre o caso do marido da Heloísa que está correndo aí nas redes sociais, e como sempre a gente pega um caso aqui para ensinar uma lição. Eu primeiro quero orar pela nação e pedir que o nosso Deus nos abençoe. Pai, em nome de Jesus, Senhor, te pedimos que todo mal caia por terra, que toda seta maligna, Senhor, seja dissipado agora, Senhor. Que nós possamos reconhecer a tua soberania e que possamos ver o mal não prevalecer contra nós. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Queridos, hoje eu quero falar sobre um caso que está correndo nas redes sociais, e eu quero começar a minha fala com a palavra de Deus. Eu peço que você acompanhe a leitura comigo. Lá de Apocalipse 21. Hoje o negócio aqui vai pegar fogo. Apocalipse 21, 8. A palavra de Deus diz assim: mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Agora vamos à primeira epístola de Pedro e vamos ver o que o apóstolo Pedro ele tem para nos dizer. É muito triste ver. Só um minuto aqui. Voltei. É muito triste ver pessoas que
que foram consagrados pastores, que subiram no altar, fazendo coisas. Teve um pastor, marido da Heloísa, que estupou uma menina e que essa mulher protegeu esse homem, protegeu esse estuprador, e ainda ele teve coragem de ir num culto e ficar prestando uma falsa adoração a Deus. O fogo profano, o fogo estranho vai sair. Vai sair de nossas igrejas, vai sair do meio do povo de Deus. E Deus, ele promete que esses homens, essas mulheres pagarão pelos seus insultos a Deus. Eu quero ler as palavras de Jesus agora, e eu quero dizer que muitos ainda pagarão pelo fogo estranho que oferece. Como um homem, um pastor, estupra uma menina e depois vai ao culto da igreja da família da vítima, ao culto na igreja da família da vítima. Para quem não está acompanhando as redes sociais, dê uma bugada aí. O marido de Heloísa estuprou uma menina e foi na igreja da vítima pensar fazer o culto. Eu quero ler as palavras do próprio Cristo sobre esse caso. Ele diz assim: mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrai, nem deixais aos que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob o pretexto de prolongadas orações. Por isso, sereis mais rigorosos no juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de que Deus tendes feito, ou fazeis o filho do inferno 2 vezes mais do que vós. O Senhor, ele está limpando a sua igreja. Ele não vai aceitar mais fogo estranho. Pessoas que estão no altar no domingo e na segunda-feira estão estuprando, estão caluniando vítimas do Senhor. Não vai mais tolerar isso. O Senhor repudia isso.
E eu quero me levantar como uma voz profética para dizer que o nosso Brasil, em nome do Senhor, não vai mais tolerar esses hipócritas. Porque são isso que são. Oferecem fogo estranho. Oferecem fogo que foi plantado nas coisas mais imundas que tem. E a parte de você estará em Apocalipse 21:8. A parte de você ser lago de fogo e enxofre é saber o que é segunda morte. Sabe por quê, irmãos? Porque a quem mais é dado, mais é cobrado. Quem tem uma posição espiritual na igreja tem que ser exemplo. E a palavra do Senhor é: insensatos e cegos, pois qual é maior a oferta ou o altar? Que santifica a oferta. Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que tem sobre ele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquilo que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado nele. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que dizimais da hortelã doente do caminho, e desprezai o mais importante da lei, que é o juízo, a misericórdia e a fé. Devem, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Pastores que estão me ouvindo, que agora o Senhor virá como um fogo devorador e Ele limpará de nós toda impureza, seja para a vida ou seja para a morte, seja para o julgamento ou seja para a reconstrução, mas Ele limpará. Coitado dessa mãe, dessa menina, que foi estuprada por um desses pseudo-pastores. Não dizem que o Alexandre Moraes é o ditador da droga, viu? Esses pastores são ditadores da droga, pastores da droga que acham que pode fazer tudo em nome de Deus e ficarão impunidos. E nunca foi tão certo o ditado popular que diz: a justiça humana pode falhar, mas a justiça de Deus falha, mas ela não falha. Jesus, ele está ensinando, só para não dizer que eu estou tirando de contexto, Jesus aqui está ensinando sobre aqueles que diziam proteger a lei de Moisés, mas não protegiam. Diziam que eram os guardadores do templo, mas eles eram cegos. Eles estavam que nem a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia achava Jesus, ele disse em Apocalipse
ele diz o seguinte para a igreja de Laodiceia. Ele diz o seguinte, só um pouquinho. Olha o que o Senhor, ele disse para aquela igreja que se achava imponente. Apocalipse capítulo 3. E eu conheço tuas obras, sei que não és frio nem quente, que quem dera que fosses frio ou quente. Assim porque és morno, vomitar-te-ei de minha boca, porque dizes, rico sou, estou enriquecido, e de nada mais tenho falta, não sabes que és um desgraçado e miserável, pobre, cego e nu. O Senhor, ele está dizendo que esses pastores que acham que o carro protegerá só porque são homens de Deus, o Senhor virá sobre eles. Virá sobre eles. Coitado dessa menina, cara. E olha o que o Senhor, ele disse através do apóstolo Pedro, no capítulo 2, deixa eu pegar a referência aqui, eu anotei várias referências. 1 Pedro, capítulo 5, verso de número 2. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por sobre ganância, mas de bom ânimo, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Um pastor, ele tem que cuidar do rebanho, assim como Cristo ama e zela pela sua igreja. O pastor carrega a ovelha nos ombros e não estupa ela. E estupa aqui na maneira literal. Em que tempo nós vivemos? Em que tempo nós vivemos, irmão? Em que tempo um pastor que é para cuidar do rebanho machuca ele, fere ele? Esse não é o exemplo de Jesus. Só que o juízo virá. O juízo virá e virá para pessoas que ofereceram fogo estranho no altar. Como um pastor, ele tem coragem de fazer isso e depois, um dia depois de ir ao culto como se nada tivesse acontecido. É o amor se esfriando. Olha o que Jesus ele profetizou
Em Mateus 24, Jesus ele já falou desse especial dos pastores. E ele diz assim, Mateus 24, 9. Então vos vão enterrar para serem atormentados e matar-vos-ão. E sereis odiados por todas as nações por causa de meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e tatearão uns aos outros e se olharão. Pastores que estão saindo da igreja, versículo 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas olha o que ele diz sobre os pastores. Ele diz, então, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, enganarão a muitos, e ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque isso tudo aconteça, mas ainda não será o fim. Jesus, ele está dizendo para nós que nós devemos nos acautelar contra os falsos profetas. Esses homens são Babel na igreja. Esses homens são pessoas vis que estão infectando o povo de Deus. Esses homens serão julgados como um homem que seria um pastor pode fazer isso, irmãos. Hoje eu ia fazer um vídeo continuando na minha série de Apocalipse, mas eu não pude eu não sei os detalhes do caso, mas de qualquer forma, em que nível a igreja do Senhor chegou. Hoje existe mais iniquidade na igreja, mas tá perto disso acontecer, de ter mais iniquidade dentro da igreja do que no mundo. Jesus, ele disse que nós é para ser luz do mundo, não se igualar a ele. Como nós permitimos que homens sem escrúpulos subam no altar de Deus. E não é só sobre eles que o juízo virá. É sobre aqueles que permitiram que ele subisse no altar. Não é sobre os pseudos pastores somente que o juízo virá. É sobre aqueles que, quando eles subiram, os apoiaram. Pessoas, irmãos, nós precisamos estar atentos. Olha o que Jesus ele ainda diz. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que limpais o exterior do copo de prato,
mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo de prata, para que também o exterior fique limpo. Tem pastores que têm uma aparência de santidade, mas que por dentro tá podre. E, gente, eu não falo isso somente pela arte de atacar, não. Eu falo isso porque a igreja está sendo atribulada por meio desses homens. Não, e ainda a mulher, sabendo do que ele havia feito, ficou ao lado dele. Homens e mulheres sem escrúpulos. Uma criança. E pior que era um homem que subiu no altar, que tinha, espiritualmente falando, tinha vestes sacerdotais. Como a igreja permite um negócio desse? Como a gente não... Eu sei que 100% não tem como saber, mas como a gente não garante que homens serão totalmente disciplinados antes de ascenderem ao ministério? Como? E esse foi um caso, meses atrás teve outro. Nós vamos ser julgados por isso. Repito, não somente eles, mas a igreja que permite uma coisa dessa. Ah, mas a igreja não sabia que ele era assim. Mas tomasse cuidado na hora de colocar ele como ministro. Porque Deus julgará, pode ter certeza que Deus irá julgar. E não tem essa. Ah, eu não sabia. Olha o que o apóstolo Paulo ele diz para nós. Deixa eu ver aqui a passagem. O Senhor falando a Zacarias, ele diz assim, já ele se preocupava com isso no Antigo Testamento. E ele diz assim, Zacarias 10, Zacarias 10, do 3. Contra os pastores se acendeu a minha ira, e castigarei os bodes, mas o Senhor dos Exércitos visitará o seu rebanho, a casa de Judá, e os fará como o seu majestoso cavalo na peleja. Dele sairá a pedra da esquina, dele a estaca, dele o arco da guerra, dele juntamente sairá todo o opressor. E sairão
e serão como poderosos que na batalha esmagam ao inimigo no lodo das ruas, e eles lutarão, porque o Senhor estará com eles, e confundirão os que andam montados em cavalos, e fortalecerei a casa de Judá, e salvarei a casa de José, e farei voltar, porque me compadeci deles, e serão como se eu nunca tivesse rejeitado, porque eu sou o Senhor seu Deus, e eu os ouvirei. O Senhor tirará do nosso meio pastores que envergonham o Evangelho, pastores que não estão nem aí para o Evangelho. Esses são inimigos da fé, são literalmente lobos em pele de cordeiros. E estão minando a igreja. E estão confundindo os eleitos. Mas a mão de Deus virá sobre eles. Lembra o que a gente leu em Apocalipse? Que a sua parte será o lago de fogo e enxofre, o qual saberá a segunda morte. Que Deus tenha misericórdia da igreja, porque não somente eles pagarão, mas toda a igreja também pagará. Todos pagarão. Nós precisamos aprender a separar o joio do trigo, mas a gente não é Deus para saber quem é de Deus e quem não é. Ok, mas a Bíblia, ela nos dá conselhos e direção para saber escolher os ministros, para saber pedir direção a Deus. Ou um ministro, ele não tem que orar a Deus antes de consagrar outro ministro. Claro que tem. Porque se ele não ora, ele é carnal. E se ele é carnal, Deus o rejeitará. Pessoas que hoje estão achando que Deus, ele passará a mão na cabeça, estão muito enganados. Porque Deus é misericordioso, com certeza, mas Deus é justo em todos os seus caminhos. Olha o que Paulo, ele diz, agora eu não vou achar o versículo aqui, mas Paulo lhe disse que aqueles que caíram da graça desonraram a verdade que foi dada a eles. E desonrando a verdade que foi dada a eles, desonram o próprio Senhor. Nós precisamos de um novo, e eu não estou falando no sentido
no sentido das Assembleias de Deus, não. Estou dizendo que nós precisamos de um novo reavivamento, que mude pessoas. Não um reavivamento que apenas vai nos trazer uma coisa boa no momento e depois continua tudo igual. Não, um reavivamento espiritual. Com línguas, com interpretação. Um reavivamento que mude a igreja de Deus. Porque nós estamos permitindo com que lobos se vistam de peles de cordeiros e ensinem na igreja de Deus. Isto que é o pior. O que aconteceu com essa moça vai continuar acontecendo se a igreja não acordar. Se não se dedicar à palavra de Deus. A palavra, muitos dizem assim, a palavra é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Mas muitos não querem ouvir a palavra. Muitos querem dar conselhos a Deus. Muitos querem dizer para o Senhor como Ele deve agir. E não ouve os conselhos de Deus, porque são cegos, são miseráveis, são pobres e são nus, como a igreja de Laodiceia. E eu estou falando de pessoas que têm um cargo na igreja verdadeira. Um cargo na igreja das Assembleias, de igrejas fiéis, e que estão cometendo pecados que nem um homem comum deveria cometer, que é um pastor que foi lançado ao altar. Gente, um altar é lugar de guerra espiritual. Sabe que ontem, depois que eu fiz a live aqui, eu comecei a chorar. E muitos vão entender essa minha fala como ele tá com inveja. Não é difícil. Mas, sinceramente, eu não sei como tem tanta gente fiel que ainda não subiu ao altar, enquanto tem outros que são infiéis e que estão enganando a igreja no altar. Que troca de valores é esse? Que troca de valores é essa? Nós precisamos de um novo reavivamento. E como eu disse, eu sou a favor de línguas e tal,
mas não de um reavivamento que apenas fique na esfera de se sentir bem, não, um reavivamento que realmente transforme pessoas, transforme pessoas, que dê um novo coração nas palavras de Isaías, um coração de carne em vez de um coração, no lugar de um coração de pedra. Porque hoje pastores têm demonstrado que ainda tem um coração de pedra, que não foram regenerados coisa nenhuma, que é tudo fachada. Pastores que estão enganando os eleitos. Não, nunca cantei com enrolado. Quem me dera. Nós precisamos ter uma nova reforma, mas uma reforma de verdade que mude, que abale as estruturas da igreja. Nós precisamos aprender a ser homens e mulheres que defendam a verdade acima de qualquer coisa e que vivam, não apenas falem, mas que vivam o que pregam, que vivam a palavra, que vivam a verdade. Enquanto isto não acontecer, nós não seremos sal da terra e luz do mundo. Obrigado. Nós seremos pessoas que estão com ar de igreja, mas que estão sendo, que estão no mundo, que são mundanas, que são carnais. E, gente, eu tô falando isso, mas eu sei que dentro das nossas igrejas, eu sei que tem muita gente boa, muita gente fiel. Eu não tô botando todo mundo no mesmo balaio, não é isso. Mas tem pessoas no nosso meio que são verdadeiros lobos e que nós devemos identificar, chamar ao arrependimento. E se não se arrependerem, devem ser, pelo menos, não digo expulsos, mas pelo menos deixarem seus cargos. Nós não podemos mais dizer que está tudo bem em Sião, como está nas Escrituras. Nós precisamos abrir nossos olhos, abrir nossos... ver realmente o problema de perto. Gente, hoje eu não fiz do curso de Teologia das Escrituras, eu não fiz porque
eu tinha que falar sobre isso aqui. Coitada dessa menina. Mas eu quero saber se vocês têm alguma pergunta sobre isso ou sobre outro assunto. Vou dar uns 10 minutinhos. Depois eu vou orar novamente e aí eu encerro a live. Alguém? Oi, Carolina. Gente, ontem eu tava arrasado. Ainda tô. Eu peço que orem por mim. Alguém tem alguma pergunta? Eu gosto muito quando vocês fazem perguntas para mim. Obrigado, Carolina. Quem tem perguntas aí? Você acha que os lobos na igreja podem? Não. Não, porque a verdadeira igreja do Senhor será salva. Será salva. Agora, não, essas pessoas podem comprometer o recebimento das bênçãos de Deus na igreja, com certeza, né? No final, quem salvará é Cristo, né? Isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas elas podem comprometer o processo de aperfeiçoamento e isso é muito preocupante. Porque esse caso é urgente, gente. Esse menino, essa moça, ela foi violentada. E nós precisamos hoje falar disso antes que esse caso passe. Nós precisamos dizer e abrir nossos olhos que não permitiremos mais lobos na igreja. Esse caso sim é urgente, porque enquanto não houver uma nova reforma nos púlpitos das igrejas, ainda encontraremos esses casos e eles estão aumentando, viu? Antigamente devia falar de um a cada 1 ano, 2 anos. Agora em 6 meses já tem 2 casos. O caso lá do pastor da... Agora eu não me lembro os nomes. Carolina Oliveira, você de qual religião? Eu sou da primeira igreja, na verdade não é presbiteriana, mas da igreja confessional 5, aqui de Novo Hamburgo, que tem a mesma forma de governo da igreja presbiteriana do Brasil, a IPB.
mas ela não é ligada diretamente à conversão da IPB, mas tem a mesma forma de governo. Então, isso. Mas essa igreja aqui é nova, ela tem uns 2 anos, certo? Alguém tem mais alguma pergunta? Me leva pra casa, eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Eu corro depressa pra te encontrar, de braços abertos, como alguém que esqueceu. Eu corro depressa pra te encontrar, de braços abertos em meu lugar. Amém. Gente, eu queria que vocês me fizessem mais perguntas teológicas. A palavra que acabou hoje, mais tarde, eu voltaria a falar da escatologia. Sabe, irmãos, ontem eu tava bem triste e continuo, até chorei ontem. Eu peço que orem por mim. Chorei, na verdade, ouvindo esse hino. Esse outro hino. Tem outro hino que diz assim. Deixa eu ver se eu lembro. Não é esse, mas eu vou cantar esse, tá? Renova-me, não. Não. Agora eu não esqueci a letra. Quantos anos? Esse mês eu faço 25. Já tô velho. Tem gente que ri quando eu digo isso, mas eu já queria estar muito mais longe nessa idade. Mas, gente, eu quero perguntas teológicas, mandem aqui. Sonda-me, Senhor, me conhece, mandem perguntas. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Eu quero dizer que nós eu dei uma parada, mas nós iremos retornar ao curso de escatologia hoje, mais tarde ou amanhã mesmo, tá? Mas eu quero dizer que eu tenho 3 vídeos aqui da nossa aula sobre o arrebatamento, então vá lá no nosso canal e
Veja, eu já disse que eu queria muito que o arrebatamento acontecesse, sim, mas eu não encontro base bíblica suficiente. Digo suficiente porque saúde, meus irmãos petilacionistas que acham que os textos que eles acreditam têm base bíblica, mas eu já coloquei aqui que o arrebatamento em nenhum desses textos é colocado. Por exemplo, a carta de Cristo, a igreja de Laodiceia, que é Apocalipse 3, ele está falando da santidade da igreja, ele não está falando de um arrebatamento secreto. É pela textos fora de contexto. Um outro texto que é muito utilizado para defender o arrebatamento da igreja é 1 Tessalonicenses 4, que também não é 4, sim. Peraí, deixa eu pegar aqui. Que também não é textos que falam sobre isso. Ela fala da ressurreição dos mortos após a vinda do Senhor, que diz assim: porque o mesmo Deus, Senhor, descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens e encontraremos o Senhor nos ares, e assim estaremos com ele para sempre com o Senhor. Isto aqui fala da volta gloriosa de Cristo depois dos 7 anos da tribulação. Aqui fala de uma única volta, uma volta gloriosa que todo olho verá, até mesmo os que passaram. E a palavra que dou no versículo 14, porque se queremos que Jesus morreu e ressuscitou, também queremos que aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Então, aqui dormir é um eufemismo, né? E aqui está falando da segunda vinda gloriosa do Senhor Jesus, aonde encontraremos o Senhor nos lares, sobre as nuvens, e a Ele promete que assim estaremos para sempre com o Senhor. Como a gente estará para sempre com o Senhor se ainda não acabou, se o anticristo ainda não foi vencido, se a grande tribulação está ocorrendo aqui? Esta promessa é para o final da grande tribulação, no final dos 7 anos, e a vinda única e gloriosa do Senhor Jesus. É isso que eu entendo. É claro que eu gostaria muito que a doutrina do arrebatamento fosse verdade, mas não tem base bíblica para isso, ok? Eu
eu te recomendo você assistir as minhas 6 aulas que eu fiz, que eu aqui do curso de Teologia 2, que eu aprofundo muito melhor nos textos. Eu vou auxiliar as palavras, enfim, tá? Então, eu, eu quero que você assista lá. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu gosto quando vocês começam a perguntar. Eu corro depressa pra te contar, pois longe de ti não é o meu lugar. Gente, me perguntem mais. Eu vou abrir um módulo de... Eu ainda não abri ele, tá? Mas eu vou abrir um módulo no curso de Teologia 2, que é um módulo exclusivo, tá? Mas só vai saber qual é este módulo quem estiver no final da live aqui agora, que eu já estou acabando. E aí conseguirá acessar, porque eu vou colocar aqui somente para membros, tá? Então, assine agora, eu vou dar 2 minutos e aí a gente vira para a equipe, certo? Inclusive, eu não sei como vir aqui para a equipe. Cadê? Gente, eu tô esperando aí. Vamos. Alguém sabe como vir aqui só para membro? Vamos lá, alguém? Eu vou liberar aqui. E aí, se alguém... Deixa eu abrir aqui. Eu vou ativar aqui só para membros, tá?
Olá, queridos, agora sim, agora eu posso falar somente com os membros aqui da plataforma. Tá me ouvindo bem? Gente, eu vou abrir um curso, ou melhor, um módulo no curso de Teologia 2. Eu sei que quem tá aqui provavelmente não gosta disso, mas eu vou abrir um curso aqui de outro livro que não é a Bíblia, certo? Mas, e aí depois eu vou falar para vocês qual é esse livro. Eu quero dizer que quem não acredita, ok, eu vou gravar as aulas, eu não vou colocar impedimento para vocês, não vou botar nada sobre ela abaixo, mas eu vou abrir esse modo. Então, quem quiser fazer parte desse módulo, comente aqui, eu quero que vai ser somente para membros, né? Então você pode assinar aí a, a segundo módulo aí do curso de Teologia 2 no ramo de inscrição aí. E aí você terá essas aulas exclusivas comigo, ok? Deixa eu colocar aqui na parte para você. Aqui, cadê? Aqui. Esse módulo, quem quiser pode assinar aqui. É um módulo premium, eu acho que custa tem, 15 ou 20 pila, certo? E você pode então fazer parte do módulo do curso exclusivo, certo? Que vai iniciar semana que vem, tá? Então, semana que vem eu vou estar revelando qual é esse módulo exclusivo. E novamente, gente, eu sei que, né, depois eu vou falar da relação desse livro com a Bíblia. Eu vou falar porque eu estou fazendo um curso sobre esse livro que vocês verão aula que vem. E eu vou explicar porquê, mas tudo aula que vem. Então, se você quiser ter acesso a essa aula exclusiva comigo, se inscreva aqui. E se você ainda não é membro, assine aqui. Aliás, se você já é membro e conhece alguém que não é membro, se ele quiser assistir essa aula principal, diga para ele fazer a inscrição até segunda-feira. E aí eu, na terça ou na quarta, eu farei esta live, tá bem? Que é livro de
E aí eu vou colocar aqui. Eu tô com medo de colocar, tô com medo de vocês me rechaçar. Mas aí eu vou colocar novamente para você, tá bom? Novamente não, primeiramente, tá bem? Alguém tem alguma pergunta? Tem uma pergunta aqui. O que acha dos atuais dessa plataforma? Deixa eu voltar aqui, ver se dá para voltar aqui para todos. Cadê? Presentes, comentar. Definição. E aí eu vou. Deixa eu responder esta pergunta aqui. A última pergunta. O que acha dos debates atuais? Gente, eu não acompanho muito dos debates aqui no TikTok. Eu provavelmente creio que sim, sobre ateístas e teístas, mas eu não. Eu não acompanho, então eu não posso dar uma opinião certa, tá? Seja mais Carlinalva. Gente, eu peço que vocês olhem por mim. E eu tô encerrando, quero dizer que eu oro pelas famílias aqui do Rio Grande e nós voltamos na próxima live. Que Deus abençoe todos, tá bem? Em nome de Cristo, Senhor, abençoamos cada vida aqui, Pai. Que o Senhor nos abençoe e nos proteja em Cristo Jesus. Que tenhamos uma vida santificada em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, nos abençoe. Abençoe todos que estão aqui. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Alguém tem mais alguma pergunta? Se inscreva no curso de Teologia 2, tá? E deixa eu voltar aqui.
e assinem o curso aqui de Teologia 2. Eu não sei se você que está inscrito, qual é o seu nível de inscrição, tá? Mas se você tá aqui, você provavelmente é membro, tá? Então, vá lá no nosso curso de Teologia 2, por exemplo, aqui eu tô vendo a ficha aqui com um membro aqui, certo? Dias Robinson é membro há um dia do nível 1, tá? E você, se quiser ser, né, aqui nós temos Robson Guerreiro de Cristo, Leonardo Rodrigo, certo? Então, muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos. Rodrigues, Salvador, Carlos, Justin, Bieber, André Luiz, Andréia Garcia, Luísa Teixeira, Doni Pires, por cima aqui tá gente, Aquiles, Pester, Nilzinho, enfim, muitos Robinson. Que Deus abençoe a todos, tá? E na aula que vem, então, nós estaremos aqui para iniciar esse módulo que será surpresa. É um módulo de um livro ajudador para eu compreender a Bíblia. Quem não quiser, fique à vontade. Mas eu preciso fazer esse módulo, então eu até vou fazer uma coisa melhor. Vá no meu WhatsApp, eu vou deixar aqui o número para você ir no meu WhatsApp e você poder me dizer assim, ó, eu quero saber do módulo. E aí eu vou mandar esse módulo aqui para você, tá? Eu vou deixar o número aqui para vocês. E aí vocês podem dizer, ó, eu quero saber, e aí eu te mando as informações certinhas lá, tá? Então o número é esse que eu coloquei na tela, 519829961, repetindo, operadora 51 daqui da de Porto Alegre, 980-5299-61, ok? E aí você pode ir lá saber qual é o módulo, tá bem? Que Deus abençoe, que Deus abençoe o mundo e a todos, em nome de Cristo. E hoje mais tarde voltamos com o módulo de Cristologia, tá bem? Que Deus abençoe todos.
Fiquem